Sabe qual o seu maior problema? O seu maior problema é o seu pecado. Você é um ser pecador. Você é um pecador por natureza. Enquanto você não resolver essa condição, esse status quo de quem você é, que é um ser pecador, os seus problemas nunca irão acabar. A solução para o seu problema não encontra-se em canto nenhum. Não encontra na educação, na política, na cultura, na arte, em canto nenhum. Encontra unicamente através de Cristo. Você, por natureza, é um ser pecador. O seu maior problema é o pecado e você tem que resolver isso. E é justamente esse assunto que nós iremos falar na lição dessa semana, né? A lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. E como pressuposto, nós podemos partir dizendo o seguinte, que a doutrina bíblica do pecado, por natureza, ela faz oposição às diversas teologias modernas e às diversas ideologias que nós vemos por aí. Sem essa ideia de pecado, abandonando esse conceito de natureza pecaminosa que o ser humano traz consigo, o mundo em si, ele descamba em diversas ideologias, diversas esperanças, expectativas e utopias que eles criam para resolver os seus problemas e cada vez mais vão piorar. Você vê que interessante, né? Que muitos acreditam que a política vai mudar o mundo ou mudar o Brasil. Muitos acreditam que uma pessoa, um político, um presidente vai conseguir mudar drasticamente a sua vida, a sua história, a sua nação. Isso aí é produto e fruto da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Porque o principal problema do mundo é o pecado. O principal problema do mundo é o pecado e a resolução desse problema começa a partir desse entendimento. Mas nós estamos vivendo na cultura ocidental o abandono tão drástico da fé cristã e o resgate da concepção pagã de mundo. O paganismo está aos poucos invadindo muitas igrejas, a cultura, toda a esfera política e trazendo soluções que mais pioram do que ajudam a melhorar. E nessa lição nós vamos falar sobre o ensino bíblico da natureza pecaminosa, a definição de pecado, vamos falar sobre a universalização do pecado. O homem, o pecado em si, ele corrompeu toda a estrutura, todas as esferas psíquica, psicológica, espiritual, material do ser humano. E esse pecado, de certa forma, corrompeu o gênero humano por completo. Nós herdamos de Adão essa concepção pecaminosa. Mas eu não quero falar sobre essa concepção de pecado em si, porque eu quero apenas fazer um breve comentário, né, sobre o tópico 2, que fala das teologias modernas. A teologia do pecado social, a teologia da libertação e o liberalismo teológico. A começar pelo liberalismo teológico, né, um movimento que surge no final do século XIX e começo do século XX, ele traz um pressuposto bem interessante, né, até bonito. Ele diz que o liberalismo teológico veio para resgatar a fé cristã, ou mais especificamente, mostrar a essência da fé cristã. Porque diante do avanço tecnológico, diante das diversas correntes filosóficas e diante das diversas ideologias que foram surgindo, de certa forma essas ideologias confrontaram a fé cristã. E como conciliar a ciência, a filosofia moderna com a fé cristã? Descobrindo a essência da fé cristã. E o que é, e quem é, ou o que é a essência da fé cristã? São os milagres? Não, milagres podem ser descartados. Milagres não tem como provar. A ciência moderna, o liberalismo teológico já tem um pressuposto naturalista, né? E o naturalismo filosófico em si, ele parte do pressuposto que milagres não existem. Ele não tenta descobrir, provar se milagre existe ou não. O liberalismo teológico, o naturalismo filosófico, ele já parte do pressuposto que não existem milagres. Então você tentar debater com eles, mostrar que provar que existe milagre é perda de tempo. Você já parte do pressuposto do pré-conceito de que milagres não existem. Então milagres pode ser descartado. Até mesmo a história pode ser descartada. A história do nascimento de Cristo, da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou? Não interessa.
não faz a mínima diferença se Cristo ressuscitou ou não. O importante é a concepção de que a religião traz. Então, resumindo de forma geral, o liberalismo teológico, né? Claro, tem diversas correntes e nós iremos aprender algumas delas no decorrer dessas lições, mas o liberalismo teológico, de forma geral, ele transforma a religião em questão de foro íntimo. Debater Deus, descobrir, estudar o caráter de Deus, os atributos de Deus, isso tudo é irrelevante. O mais importante mesmo é você sentir Deus. A religião torna-se então uma questão de foro íntimo, uma questão subjetiva apenas e nada mais. E por que o liberalismo teológico faz isso? Porque ele considera uma razão superior à revelação. Estou lembrado da máxima de Descartes, né? Cogito ergo sum, penso logo existo. Enquanto que até a Idade Média, né? Até a Idade Média, a concepção de verdade era em relação a Deus, era Deus que dizia o que era verdade, né? Através de seus representantes na Terra, que é a Igreja. Na modernidade, a Igreja perde a credibilidade e a verdade agora é descoberta, e quem diz o que é verdade ou não é a ciência, é a razão. Tudo que não passa pelo crivo da razão pura, né, como diria o Kant. Kant não é para você cantar não. Kant era um homem, um filósofo. Como diria o Kant, né, se não passa pelo crivo da razão pura, deve ser abandonada ou considerada como algo mítico, né? Os milagres não tem como provar racionalmente, então foi uma questão, sei lá, de mitologias, de crenças e nada mais. E aqui na América Latina, né, nós temos uma concepção desse avanço do liberalismo através da teologia da libertação, que surge na Igreja Católica, né, por um camarada chamado Gustavo Gutiérrez, do Peru, juntamente com o brasileiro Leonardo Boff, né? Quem nunca ouviu falar do Leonardo Boff? O Leonardo Boff, junto com o Gutiérrez, ele de certa forma sistematiza a teologia da libertação. Claro, eles não criam a teologia da libertação, até porque essa concepção já era oriunda de outros personagens, né? Como Camilo Torres, o Papa João XXIII e até mesmo o camarada que vocês todos conhecem, né? O patrono da educação brasileira, o Paulo Freire. Paulo Freire teve uma contribuição assim bem interessante, bem profunda sobre a teologia da libertação. Ele foi um dos fundadores dessa ideia assim de libertar, de trazer a educação como libertação do pobre, do oprimido, do capitalismo principalmente, né? Para Paulo Freire, o mundo era dividido em duas classes: opressor e oprimido. Opressor de um lado, oprimido de um outro. Então, de certa forma, ele disse que os pobres precisavam se libertar dessa condição, dessa mentalidade condicionada pela dominação, e os pobres tinham a missão também de libertar os ricos, os opressores de sua condição de opressor. Então, o Paulo Freire teve uma contribuição assim imensa e grande na teologia da libertação. Uma das características da teologia da libertação é justamente essa concepção contextual, porque ela parte do pressuposto de que a teologia ela tem um contexto, e de certa forma a igreja cristã, no decorrer da história, ela participou e financiou os opressores. Ela sempre esteve do lado dos ricos, desses poderosos. E os pobres? Os pobres sempre tiveram da margem da sociedade. E como combater isso? Como combater isso, essa ideia, né? Então eles criaram uma hermenêutica da suspeita. A hermenêutica da suspeita, ela parte da premissa de que em toda proposição de conhecimento entrem em ação interesses pessoais. Isso quer dizer que as teorias em si não eram desprovidas de, como é que se diz? De eventos históricos. Então todo mundo tem uma explicação para dar. E o contexto da teologia da libertação, ele traz o pobre como alguém que é vítima e que precisa ser liberto dessa opressão. A TL, né, Teologia da Libertação,
Ela diz que a característica expressiva da sociedade latino-americana é a pobreza. E claro, teve uma influência marxista por trás disso, bem grande, óbvio, né? Mas eles trouxeram a ideia de que Deus é de fato o Deus dos pobres. E claro, eles passaram a fazer a hermenêutica do Antigo Testamento e mostraram, provando que Deus sempre esteve a favor do pobre. E o principal motivo de Deus era justamente que o ser humano em si olhasse para o pobre e a igreja se engajasse. Não é errado você se engajar politicamente. A teologia da libertação diz isso, né? O cristão deve se engajar politicamente. Agora, de que lado ele vai se engajar? Se for a favor do pobre, amém. Mas se for a favor dos ricos, do capitalismo, então deve ser descartado. Aliás, o Gutierrez disse que enquanto a igreja, a sociedade não se libertar do mal que é o capitalismo como um grande opressor, ele nunca vai se libertar dessa condição miserável que ele se encontra. Então ele deve, com toda certeza, se libertar do capitalismo. E como fazer isso? Através de revoluções. Então você vê que a fé cristã, o cristianismo na teologia da libertação, ele deixa de ser algo pessoal, que Deus quer salvar a sua vida, mudar a sua vida, transformar o seu caráter, né? Tirar você desse estado de pecaminosidade, e passa a ser um estado mais social. O pecado não é aquilo que você faz, não é aquilo que você é. O pecado é aquilo que fizeram com você. Você é pecador. Se você é pobre, é porque a sociedade, o contexto cultural e social que você se encontra oprime você. E você precisa ser salvo disso. Salvo de quê? Do pecado? Da morte? Do inferno? Não, isso aí foi justamente a elite intelectual da igreja que inventou isso. Você precisa ser libertado dessa condição de miserabilidade. E quem vai libertar você? E aí que entra. Você deve ser o seu libertador. E aí entra a ideia de Paulo Freire. Paulo Freire vai dizer que você, como oprimido, tem um direito de, através da revolução, libertar-se dessa condição de oprimido e libertar o opressor dessa condição de opressor. Você vai fazer uma revolução, vai tirar os opressores do poder, você estará fazendo dois favores. Um favor para você próprio e para os outros oprimidos, nivelando todo mundo igualitariamente, e um favor também para os opressores. Os opressores que se encontram em cima, né, oprimindo sempre o mais pobre, ele vai ser liberto. Liberto de quê? Do pecado? Não, da condição de opressor. Então você vê que para a teologia da libertação, a salvação é libertar o ser humano dessa condição de opressor e de pobreza. É uma salvação social. Olha que coisa interessante. O Gutierrez, ele defendeu, né? O Gutierrez, o Paulo Freire também, eles defenderam o seguinte, o uso da violência. O uso da violência, sim, o uso da violência. Porque, imagina, você vai pregar a verdade, você vai pregar que esse opressor tem que parar dessa condição de opressor dele. Mas se ele não quiser parar com isso, então você usa a violência. E aí a violência não é algo errado. A violência só é errado quando utilizada pelos opressores. Mas quando utilizada pelos oprimidos como reação a essa opressão, não é errada. Você pode até usar de violência, pode até gerar mortes de alguns ou de milhares, como no comunismo, mas por uma boa causa. A morte vai trazer de fato a remissão ou a redenção da humanidade, tirando o oprimido da sua condição de opressor, o opressor da sua condição de opressor e libertando o oprimido da sua condição de oprimido. Então você vê bem que eles usam a violência. O Paulo Freire justamente usava essa ideia de que os estudantes, né, deveriam fazer revoluções, deveriam entrar, inclusive usar a violência, né, para libertar o mundo da violência. Parece algo assim terrível, né? E você vê o comunismo, por exemplo. Porque Lula, nós temos um presidente que defende, que se orgulha de ser comunista, porque ele sabe que o comunismo ele vai trazer a redenção para a humanidade, usando da violência. Mas pode, no comunismo pode, porque o objetivo principal é redimir o mundo da desigualdade e libertar o mundo do capitalismo. Então você vê que, cara,
quanto mais o homem se afasta de Deus, ele vai acreditando nessas utopias. Eles consideram a religião como utopia, considera o pecado como algo assim fabricado pela mentalidade humana. O Sigmund Freud, por exemplo, no seu livro A Ilusão, né? A ilusão não, o futuro de uma ilusão, ele fazendo uma crítica à religião, ele diz que a religião, ele produz, né, foi construída pelo ser humano através do medo. O ser humano, com medo de ir para o inferno, ele criou a concepção de Deus. Deus quem criou, o homem que criou Deus. Porque o homem sabia, tendo consciência da sua finitude, vendo que vai morrer, então criou a ideia de céu. De um dia morrer e ir para o céu, se for bem aqui. Mas para Freud não existe céu e inferno. A psicologia moderna não acredita em nada disso, né? Tudo que você faz não é culpa, na verdade, sua ou do pecado que há em você. É de estruturas sociais ou de algum gene maligno que habita dentro de você. E você precisa ter tratamento. Mas o tratamento que a Bíblia oferece para o pecado do ser humano é Cristo. Se você não se arrepender do seu pecado, você vai para o inferno. A solução para a sua vida é o sangue de Cristo. Só Ele pode salvar o mundo da sua condição de pecado. Que Deus abençoe suas vidas, Deus abençoe cada um de nós, que você possa ir para a escola dominical. Claro, o que eu falei aqui foi um pouco rápido demais, né? Mas nós iremos aprender com mais detalhes e com mais paciência na escola dominical, e eu convido você a participar. Você que não vai, né? Inclusive, é um pecado não participar da escola dominical. Você está pecando. Quem disse isso? Eu, uai. Pois, viu? Na paz, queridos.